Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. WiTech, sua TI, nossa prioridade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. ITCore, soluções inteligentes em cloud para a sua empresa. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Advanced Informática, sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Eu quero aproveitar e convidar você para se conectar com o Pausa na Programação em todas as redes sociais e plataformas de streaming. Quero também te pedir para se conectar com o MVP Conf, porque esse capítulo aqui de hoje é especial em parceria com o MVP Conf. Se você ainda não conhece o MVP Conf, ele é um evento que vai ser realizado agora no segundo semestre de 2025, onde toda a venda dos ingressos é revertida para instituições sem fins lucrativos. A gente alia conhecimento ao lado social. É muito bacana, então se conecta com o MVP Conf, que vai ser bem bacana para você. E hoje eu tenho a honra de receber essas 3 sumidades quando a gente fala em desenvolvimento de software. Ao meu lado, Renato Groff. Renato, muito obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Eu agradeço o convite, acho que vai ser um papo bem legal. Shirley Rios, obrigada, Shirley, que você está aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E Giovanni Bassi, obrigada que você está aqui hoje. É um prazer estar aqui. Olha, eu tô assim, eu brinco que eu não tenho nem roupa para estar sentada nessa mesa, porque a gente tem aqui hoje os especialistas em desenvolvimento. E eu queria começar perguntando para o Renato, o que mais te marcou em edições passadas do MVP Conf? Eu participo do MVP Conf, acho que desde a primeira edição, que foi em 2018. Então, o que eu achei bacana foi a questão do networking, né? Então, muitas vezes você tem contato com as pessoas apenas por redes sociais, né? E você acaba conhecendo, né, alguém que muitas vezes você só teve contato via LinkedIn, via outra rede social, no presencial, né? Então acaba sendo bem bacana, além do networking que você acaba fazendo, e também ajudar aí alguma instituição beneficente, né, apoiando o trabalho que eles desenvolvem, né? Então acho que o networking e também apoiar uma causa social, acho que são as coisas mais bacanas aí que eu tiro do evento. Bacana. Você, Giovanni? Eu vou nessa linha também. Para mim, o principal motivo para ir em qualquer evento de tecnologia é encontrar pessoas, né? O conteúdo do MVP Conf sempre vai ser muito bom, é uma boa desculpa para estar lá, mas eu costumo perder metade das palestras porque eu prefiro ficar no corredor encontrando as pessoas e conversando, tomando café. Então, para mim, o mais interessante realmente é sempre ver as pessoas que eu já conheço, conhecer pessoas novas. E é isso que o Groff falou. É muita gente boa que às vezes você não conhece pessoalmente, talvez você só tenha conversado numa rede social, tá num grupo de WhatsApp e tal, e aí você tem a chance de realmente bater papo pessoalmente com aquela pessoa. Por exemplo, eu segui a Shirley e agora eu conheço a Shirley, isso é bem legal. Então, é interessante você estar nesses lugares e encontrar as pessoas pessoalmente, né? Que bacana. Bom, então eu quero começar perguntando para a Shirley, .NET é uma boa opção para fazer aplicações em Cloud Native? Sim, é uma ótima linguagem e é uma tecnologia no qual poucas pessoas até acham que ela é mais engessada, né? Que você não pode ter muitas atuações em muitas vertentes. E nos dias de hoje, cada vez mais, tem muitas tecnologias avançando e .NET está avançando assim, de uma forma muito performática e escalável, né? Então, comparando até com outras tecnologias, a gente tem um mercado bem amplo e oportunidade de criar muitas soluções em Cloud Native. Que bacana. Eu acho que o .NET está especialmente bem posicionado, né? O C# é talvez a linguagem mais fácil de trabalhar com alto desempenho.
que a gente tem hoje, né? O Java é muito próximo, muito parecido, mas o C# tem alguns detalhes que permitem um pouco mais, mas essa é uma discussão um pouco polêmica, mas especialmente nesse mundo Cloud Native, quando a gente fala de Kubernetes, Linux e tal, é especialmente poderoso. Muita gente ainda está presa no passado, quando lá em 2002 o .NET surgiu para Windows, né, com um desempenho que até que era razoável, mas não era ultra rápido ainda naquele momento. Isso tudo teve um reboot recentemente, tem quase 10 anos. E a gente hoje tem na mão uma plataforma poderosíssima para fazer aplicações que rodam nesses ambientes, para rodar em nuvem, para rodar em Kubernetes e tudo mais, com um custo de operação baixíssimo, tanto seja o desempenho em si, demanda de CPU e memória, e quanto a operação em si, que tem toda a questão de telemetria e que todas essas questões que vêm com uma aplicação Cloud Native, o .NET está preparado, então traces que você precise, logs e tudo mais. Eu diria que hoje a gente tem no .NET o estado da arte do Cloud Native, o que muita gente não espera encontrar. Sério? Quem não está nesse mundo vai falar que é Java, ou que é Go, o que não deixam de ser boas plataformas, né? E conseguem também entregar perfeitamente, né? Não estou falando que é melhor ou pior, né? Mas com C# eu diria que as coisas às vezes são um pouco mais fáceis. A Microsoft e o time do .NET tem como objetivo fazer com que seja muito fácil programar com C# e para o .NET. E para uma aplicação Cloud Native isso só continua, é só mais uma... É aquela mesma pegada de 2002, quando a gente estava fazendo aplicação de janela com botão, só que agora numa nova plataforma, né? Então era fácil para aquela plataforma e é fácil para essa também. E o que você acha, Renato? Até complementando, né, o que o Giovanni comentou, de 2014 para cá, né, a Microsoft passou por diversas mudanças e, assim, hoje ela dá uma ênfase bastante grande ao open source. E junto com isso, com a compatibilidade com Linux, isso abriu caminho para a plataforma .NET ficar bem aderente a soluções Cloud Native. Projetos Cloud Native que você encontra aí, por exemplo, o OpenTelemetry, você vai ter suporte aí para N tecnologias trabalhando com .NET, então isso acaba ajudando bastante na adoção da plataforma. Uma coisa que ainda acontece, né, muitas vezes o pessoal de outras comunidades, né, até por não acompanhar tanto o que está fora da bolha, né, que eles trabalham, tem esse estigma, mas a Microsoft não é open source, não roda em Linux. Isso já caiu por terra faz mais de 10 anos, né? Então, hoje em dia, o fato do .NET ter uma excelente performance, ser totalmente compatível com Linux, isso abriu caminho para facilitar bastante a implementação de soluções Cloud Native utilizando tecnologia baseada em .NET. Eu nos últimos anos, eu diria que menos de 10% das aplicações, trabalhando como consultor, né, eu estava sempre em contato com muitas empresas, menos de 10% das aplicações feitas iam rodar no Windows. A imensa maioria é feita para rodar no Linux. O desenvolvimento ainda é em grande parte feito no Windows, a maior parte, assim como o Java também, o desenvolvimento para aplicações Java em grande parte é feito no Windows também, ainda que você possa rodar no Linux. Mas já está ficando cada vez mais comum você ter pessoas desenvolvendo para C# e .NET no Linux e no Mac, né? Então, você tem acesso a um editor de texto excelente, como o VS Code, para escrever o código, ou uma ideia completa, tipo o Rider da JetBrains, que é baseado no IntelliJ, que é, por algumas pessoas, considerada a melhor ideia de Java, né? Então, a gente tem um ferramental ótimo, e o desempenho, assim... Você tem um desempenho muito bom de uma aplicação .NET feita no Windows. Só que a proximidade do Linux, né, o poder do Linux, isso acabou atraindo muita gente, a modularidade, tudo isso daí acabou atraindo as pessoas. E o ecossistema Cloud Native, ele é Linux. Né? Ninguém está fazendo aplicação Cloud Native para rodar no Windows, isso não existe. Né? Então, esse é um ambiente nativo desse mundo moderno, porque essa modernidade ela é Cloud Native. E as aplicações do .NET estão adaptadas para isso, elas estão rodando lá, que é onde todo mundo está. Se o .NET estivesse focando no Windows, seria uma estratégia perdedora. Ninguém ia estar rodando e ia ter morrido anos atrás. Então, não é como se o time do .NET tivesse uma opção, eles não tinham uma opção. E aí, quando eles percebem isso, eles vão atrás de montar a melhor plataforma que eles poderiam fazer para rodar no Linux, para ser Cloud Native, e eu arrisco dizer que
é uma das melhores. Assim, se você olhar desempenho, tem o benchmark da Tech Empower, que é um benchmark livre, né, e independente, não é tocado por nenhuma empresa específica, assim, de nuvem ou de plataforma e tal, né? E o .NET, com frequência, está nos primeiros lugares, às vezes o mais rápido, né? Então, isso impacta numa aplicação Cloud Native porque o custo de operação é menor, porque você gasta menos com processador e memória, mas, ao mesmo tempo, se você quiser rodar muito pequeno, tipo rodar num Raspberry Pi, rodar numa plaquinha pequenininha, esse desempenho muito bom, ele se traduz num baixo de consumo de energia e numa velocidade alta, que às vezes num ambiente restrito é suficiente para rodar muito bem. Então você hoje pode pegar uma aplicação da .NET e rodar aí num ARM64, num Raspberry Pi velhinho, até 3, 4, 5 anos de idade, e ele vai rodar super bem. Assim, eu inclusive faço isso de vez em quando. Eu prefiro brincar com Rush porque eu estou estudando Rush para eu rodar no meu Raspberry Pi, mas eu já fiz aplicação com C# e roda super bem, assim, sabe? Desde um muito grande, Cloud Native, até um muito pequenininho. E você, o que você acha? A velocidade de ganho de performance, né, da tecnologia tem, assim, comparado, né, como o Giovanni falou, do Node.js, por exemplo, do Go, até mesmo do Rush, ela tem uma velocidade bem mais, uma performance mais alta a plataforma, né? Muitas pessoas que desconhecem acham até mesmo que só deve ser algum comentário para crescer a linguagem, deixar mais popular, mas C# ele tem ganhado espaço, .NET como um todo, né, no mercado, evoluindo, assim, cada vez que lança uma nova versão, tem melhorias bem significativas para a comunidade tech. E, de fato, a gente não, às vezes, pega Microsoft o nome, né? É uma tecnologia da Microsoft, então só vai rodar no Windows, que nem eles falaram, né? Só vai rodar em uma plataforma isolada. A gente não vai ter um código aberto para outras pessoas poderem atuar e modificar conforme deseja. E já não é uma realidade há muitos anos, mas como eu falo, às vezes a gente vai muito pelo prototipo de onde ela partiu, de qual empresa que está por trás, mas desconhece, de fato, como ela se comporta e como ela pode ser executada. Você complementou muito bem aquilo que você já tinha trazido no começo, né? E você acha que vale a pena estudar o C#? Em 2025, nesse ano, com certeza. É uma das linguagens que tem crescido e ganhado bastante mercado, principalmente pela quantidade de soluções que você pode fazer, né, com essa tecnologia. Então, tem muitas pessoas, como eu falei, né, desconhecem. Então, acho assim, .NET veio assim um pouco do Java, né, arcaico, então ele deve ser uma linguagem muito robusta, não deve fazer grandes coisas, e quando a gente começa a ver que dá para fazer soluções tanto para mobile como para web, desktop, dá para fazer jogos também, tem uma gama bem grande até mesmo de empresas que trabalham com o .NET para jogos, o C# em si. Então, assim, mercado e soluções para essa tecnologia tem bastante. Então, compensa bastante, sim. E eu até vejo que tem uma crescente a cada vez mais. Então, quando eu comecei mesmo a compartilhar conteúdo sobre isso, muitas pessoas desconheciam. Então, ficavam, né? E Java? E JavaScript? E hoje em dia, a quantidade de pessoas que já me falam, tipo, nossa, eu apostei em C# quando eu comecei a te seguir e hoje é o que eu mais tenho de oportunidades no mercado. Eu ia brincar assim, a rainha do C#, mas não posso porque a Cindy Tamires briga comigo. Renata, como é que está a adoção do mercado? Até complementando o que eles falaram, né, você pegar aqui pelo Brasil, né, empresas da área financeira, serviços, então você encontra bastante oportunidade, né, para trabalhar com .NET, com C#. E, assim, eu achei até interessante a questão que eles falaram do Linux, né? A própria Microsoft, quando surgiu o Azure, né, a solução de nuvem para a Microsoft, inicialmente se chamava Windows Azure, lá no 2009, 2010. Depois até foi renomeado porque, assim, o foco da Microsoft foi atender todos os tipos de público. Só que hoje, se você pega, por exemplo, o Azure, o que tem mais rodando no Azure? Tem muito mais Linux do que o Windows executando sob o Azure. Além disso, se você pega, por exemplo, anualmente tem o .NET Conf, que é o evento de lançamento de uma nova
versão da plataforma .NET. Há alguns anos já sempre vai ter várias palestras focando em desenvolvimento Cloud Native, e o que a Microsoft apresenta nesses eventos é desenvolver soluções para hospedagem em ambientes Linux. Então, tudo bem, você pode hospedar num ambiente Windows, mas hoje em dia isso meio que ficou restrito, né? Aplicações legadas. Você vai desenvolver algo novo, já vai pensar que vai subir isso no ambiente Linux para tirar proveito aí de performance que o Linux oferece, uma maior segurança, né? E isso impacta daí em quem vai trabalhar com .NET, porque vai exigir também que essa pessoa tenha um conhecimento básico aí de Linux para pensar a solução e eventualmente até testar num ambiente já baseado em Linux. O Windows virou, como servidor de aplicação, virou coisa de legado. Né? O IS, que era grande Sim. servidor web, assim, a gente só vê em empresa que está rodando software legado. O Windows se tornou, com o Windows Server, né? Se tornou um servidor para rodar as coisas da própria Microsoft, como, por exemplo, o AD, que talvez seja o maior servidor de diretório do mundo até hoje, né, corporativamente falando. Acho que é SQL Server também, SQL né? Server, que agora também roda no Linux, né? A tendência é que... roda no Linux. Então, assim, se você não está rodando essa stack especificamente, você está rodando legado ou está tudo no Linux, né? E, assim, o mercado corporativo brasileiro, que é quem emprega grande parte dos desenvolvedores e desenvolvedoras de software, ele se divide basicamente entre C# e Java. Um pouco mais de Java, e aí um pouquinho menos de C#, mas é muito parecido. E aí, em terceiro lugar, você vai ter JavaScript. JavaScript tem o domínio do front-end, você não pode programar isso. Quer dizer, até pode, mas não se faz, né? Programar C# e Java para o front-end, né? Mas o mercado de back-end ele é dominado por C# e Java e um pedacinho de Node.js com JavaScript. Então, você estudar hoje C# ou Java é garantia de emprego. Até que esse papinho de que IA vai substituir, não vai substituir ninguém. Essa demanda vai continuar altíssima. Começar a estudar C# agora, em pouco tempo você está empregado e ganhando um bom salário. E se quiser, inclusive, trabalhando para fora remoto, conheço muita gente aí que aí está falando inglês e está trabalhando para fora, ganhando ainda mais. Então, assim, é uma opção muito boa, muito boa. Se quiser trabalhar de casa, tem muito trabalho remoto, tem presencial também, se quiser, assim, onde você quiser. É bem se quiser, né? É bem aonde você quiser mesmo. Existe sempre, fazer uma ressalva, né? Entrar no mercado sempre é difícil, independente da linguagem. Se é Java, C#, JavaScript, Go, Python, não importa. O primeiro emprego sempre é mais difícil. Depois que você cruzou aquele primeiro momento, você vai ter emprego infinito até o resto da vida. Assim, décadas, 50 anos para frente, sei lá o que vai acontecer. Mas assim, o horizonte para as próximas 2 décadas, pelo menos, é de muito trabalho, salário alto. Assim, se você comparar então, a vida... Pera. Vamos fazer o seguinte, essa parte aí eu acho que vai chamar bem a atenção. Fala ali para o público, salário, como é que é? Então, trabalhar com programação, C# ou Java, hoje em dia, pelas próximas 2 décadas, pelo menos... ter salário alto, liberdade na carreira e uma vida boa de classe média, assim. É uma das melhores... Se você gosta de programar, é uma das melhores coisas que você pode fazer. Ó, o povo gostou de ouvir isso, né? Você não sabe quantas histórias eu poderia te contar de pessoas que... Me conta! Conheço muita gente que estava numa vida muito difícil. A vida do brasileiro não é fácil, né? Uhum. A maior parte da população ganha menos de R$4.000 por mês, né? O salário inicial de um programador em São Paulo está em torno de R$3.000, só para você... CLT, tá? R$2.500, R$3.000 CLT. Esse é o salário inicial. Você nunca trabalhou com programação na vida, tá? Nunca trabalhou na vida. Começando do zero. Do zero. Teu primeiro emprego, R$2.500, R$3.000, às vezes é mais, tá? Às vezes até um estagiário tá ganhando isso. Exatamente. É muito alto. E com 5 anos eu conheço gente ganhando mais de R$15.000, tá? Com 5 anos de carreira. 5 anos de carreira. Nem formado precisa estar, tá? Isso, de novo, C# ou Java. Tô falando dos dois, tanto faz, tá? Então, e assim, com 10 anos de carreira, você pode estar ganhando ainda mais de R$20.000. Conheço gente que está ganhando os salários desse daí. E se você fala inglês, tua vida o seu salário vai subir. E tem que ser um inglês perfeito? Não, tem que ser um inglês médio. Você tem que ser capaz de se comunicar.
Aí passa de 20 mil reais fácil. 5 anos de experiência, mais de 20 mil reais. O passo para quem quer ganhar mais com programação hoje não é mais estudar mais programação, é estudar inglês. Né? Então, isso é um caminho que não vai mudar pelas próximas 2 décadas. Ou seja, você está com 50 anos, está desolado na carreira, tem tempo para estudar programação, consegue fazer, vai fazer. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, estavam meio perdidas na vida. E seja o cara que era mecânico de automóveis e gostava, né? Seja o jovem de 18 anos que não sabe o que vai fazer, sabe? Essas pessoas vão, se dedicam, pegam uma plataforma online para estudar, se tem um amigo próximo que possa ajudar, né? Tem um MVP que você pode mandar. O MVP Conf é um excelente lugar para você ir. Vá a eventos de tecnologia, conheça pessoas, cria uma comunidade, participa das comunidades. Se você gosta daquilo, não é todo mundo que gosta, mas se você gosta, é garantia que vai dar certo. Não é no primeiro dia, o primeiro emprego demora um pouco. A hora que você pegar esse primeiro emprego, você vai embora. Vai embora. A vida é muito melhor para quem programa no Brasil. Que bacana. A área de tecnologia no Brasil ela é bem inclusiva, né? Eu comecei a trabalhar na área de tecnologia fazendo técnico em processamento de dados, né? Na época, inclusive, ensino médio aqui em São Paulo, né, era vinculado. Claro, você ia para uma escola técnica, tinha o curso técnico junto com o ensino médio. Então, eu posso dizer que foi o meu primeiro emprego praticamente, né, foi já começando com desenvolvimento, e foi uma área que foi possível melhorar de vida, né? Muitas pessoas, eu achei até interessante que o Giovanni comentou, né? De repente a pessoa já tem uma certa idade e fala, putz, eu estou num trabalho aqui que eu não vejo resultado, está sendo meio sacrificante a vida que eu levo, gostaria de buscar um novo caminho. De repente focar em desenvolvimento de aplicações pode ser uma ótima oportunidade, porque tem toda a questão aí da IA envolvida, só que a IA não é sua inimiga, ela é um aliado, né? E assim, tem muita vaga. Então, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, você vai encontrar oportunidades bem melhores do que, às vezes, carreiras que você fala, putz, eu vou ter que fazer aqui uma formação e nem assim eu tenho muita garantia de empregabilidade, né? Sabe o que eu já ouvi de uma pessoa? Tipo assim, que eu falei, você tem que gostar de programar, porque é difícil para quem não gosta, né? Aí a pessoa me respondeu, falou assim, eu já odeio o que eu faço. Pelo menos aí, se eu vou ter essas coisas que você tá falando, beleza, vambora, né? Tipo, eu não gosto. Então, assim, pelo menos eu vou ser bem tratado pelo meu chefe, né? Não vou ser... Porque, assim, o programador, ele é tratado muito diferente na mesma empresa. Porque perder uma pessoa que desenvolve software significa atrasar um projeto. E você vai gastar dinheiro para contratar outra. É caro contratar uma pessoa. Tem curva de aprendizado para assimilar o que precisa naquele projeto. Tudo bem, se a pessoa é mais sênior, tende a ser um tempo mais rápido, mas tem um tempo de adaptação. Então o funcionário é mais bem tratado, sabe? Na mesma empresa você vai ter uma emenda de feriado, o programador pega a emenda, o outro do outro departamento não pega, sabe? O horário, eu juro por Deus, na área de dev a pessoa pode ir de bermuda, nas outras áreas não pode, sabe? Na outra, uma pode para trabalhar remoto, já ouvi isso, juro pra você. Todo mundo tem que voltar pro presencial, a área de dev não precisa. Por quê? Porque não quer perder as pessoas. Isso literalmente existe uma separação, um tratamento diferente porque falta gente. A questão é a raridade. Falta gente. A gente não forma gente suficiente e os que a gente tá perdendo pro exterior, ou trabalhando remoto ou indo embora mesmo. E a gente é muito bem visto lá fora. Muito bem visto. Como bons profissionais. Sim. A contratação de brasileiros lá fora é muito grande justamente por essa visibilidade. Aprende a programar que você vai morar onde você quiser. O que eu acho que ajuda pro profissional brasileiro também, que assim, aqui no Brasil a gente meio que aprende a se adaptar a todo tipo de situação, né?
Eu já vi até o pessoal brincar em podcast assim, de jornalismo, política, falar assim, poxa, se você não quer monotonia na vida, viva no Brasil. E você acaba meio que assimilando, é cultural, né? Você fala, putz, tem um problema aqui. Muitas vezes, como desenvolvedor aqui no Brasil, você não fica só naquela tarefa, vou escrever aqui meu código e beleza. A gente até falou sobre Cloud Native, você, como desenvolvedor, acaba hoje em dia tendo contato com infraestrutura, com a parte de DevOps, automação. Às vezes, se você está num nível mais sênior, você vai fazer alguma coisa de gestão de projetos, de liderança. Então, você meio que acaba virando um profissional multifuncional. E lá fora, assim, é uma questão cultural também de cada país, né? Tem pessoas que são mais focadas numa atividade específica. Eu já vi gente do Brasil falando que o pessoal lá de fora, de alguns países, se vem alguma coisa diferente, fala, eu não vou fazer isso, não é minha atribuição. Normalmente um brasileiro consegue desenrolar isso rapidamente. Aberto, né? O europeu ocidental, estadunidense, eles são tudo braço curto. Se não tá se não está exatamente como ele espera, ele cruza os braços e fala, isso não é função minha. Traz pra mim, vambora, não tem problema, ele resolve. A gente é muito bem visto mesmo, assim, eles gostam do nosso trabalho. Eu costumo dizer que o dev, ele tem um superpoder, que é o poder da adivinhação. Porque nem sempre o que chega para o dev, ele chega como deveria, né? Às vezes chega de um jeito que você não adivinhou, você pensou, eu pensei, você tem que colocar isso num programa. Né? A explicação muitas vezes não é tão o briefing, a forma como... É intangível, né? Então assim, vocês trabalham com adivinhação, porque vocês adivinham o que a gente quer. É uma ciência mística. mística. Você não pega, né? São ideias, você está criando ideias. Às vezes vira o pessoal brinca, mas às vezes você faz exercício de adivinhação, vira uma ciência mística praticamente. E assim, muita gente vai falar assim, né? Mas quando tem uma crise no Brasil tem crise toda hora, né? O pessoal é demitido, tem layoff, tá? É verdade, como muitas profissões, mas a gente é menos demitido do que as outras e a gente recupera mais rápido. Então, assim, quando teve a onda de demissões, por exemplo, em 2008, 2009, que foi a tal da marolinha ali, mas muita gente perdeu emprego, em dev, pouquíssima gente perdeu e quem perdeu achou em 2 semanas, sabe? Agora, recentemente, a gente teve, por causa da questão da pandemia e tudo mais, teve umas ondas maiores de demissão. Dessa vez foi um pouco pior, algumas pessoas ficaram mais tempo desempregadas. Mas a gente já está agora, de novo, passando por um momento de alta demanda. É histórico, a gente sempre tem demanda, porque o nosso trabalho é tornar o negócio mais produtivo. E nenhuma empresa pode abrir mão desse trabalho, né? Senão ela fica para trás. Então todo mundo sabe disso. Quando eles tentam segurar a onda, vou tentar segurar a onda para baixar o custo de dev, não adianta nada. Sabe? Você vai segurar alguns meses e, enquanto isso, teu concorrente está contratando. Nesses períodos de layoff, muita empresa estava aproveitando para contratar os bons devs que os concorrentes estavam dispensando, sabe? Então, não é perfeito, a gente está no Brasil, você está, né, a gente está inserido no mundo, só que quando é ruim, é menos ruim para a gente, sabe? Eu acho que também vale lembrar que o dev ele tem que se manter atualizado também, né? Porque quando surge esses layoffs, por exemplo, às vezes é umas empresas que trabalham com muito legado, com tecnologias antigas, e para se recolocar no mercado demora. Justamente porque o mercado está evoluindo. Ele requer também profissionais que sejam evoluídos. E vindo essa IA, muitos, né, ficaram, peraí, eu vou perder meu emprego se eu aprender a usar isso aqui. Pelo contrário, o mercado quer justamente que a gente aprenda a utilizar para deixar o nosso trabalho mais de alta performance mesmo, né? Então, olhar com esse olhar também de um profissional estar sempre se atualizando, estudando, buscando conhecimento, para que qualquer oportunidade que surja, ele consiga subir e alavancar. Porque tem profissionais e profissionais, né? Tem aqueles também que são programadores que eu conheço que não são tão bem sucedidos, justamente porque não tem essa gama e vontade de estar conhecendo, buscando melhorar e agregar mais no seu trabalho no dia a dia. Já que você puxou esse tema da inteligência artificial, como é que está esse mundo da IA? Como é que está para o .NET? A gente tem até umas atualizações, né? Agora com a biblioteca, que a gente consegue também ter o OpenAI junto com o .NET. E, assim, hoje a gente tem que estudar não só a tecnologia em si, .NET, C#, eu vou ficar nesse mundinho.
Mas estudar também por trás, por exemplo, nada impede a gente entender um pouco de Python para estudar e analisar como a gente pode fazer soluções com a IA, agregando e complementando ao que a gente faz no dia a dia. Então, no mundo do que a gente vive de tecnologia, crescer o conhecimento sobre fazer aquilo que você faz de uma forma mais rápida, mas que seja também da melhor qualidade, né? Porque a IA, ela está basicamente fazendo o quê? A gente faz uma coisa que demorava, sei lá, semanas, agora a gente consegue fazer em dias e com a mesma qualidade. Então, saber utilizar essas ferramentas, saber como perguntar para ela e fazer disso também, né? Porque tem muitos profissionais que às vezes acham que é porque se eu colocar ali e pedir, ela vai me gerar o código. Se você não tem conhecimento técnico, certamente pode, né, trazer muitos problemas utilizando uma ferramenta de qualquer jeito. Então, sempre eu acho que tem que andar nessas duas linhas. Conhecimento técnico bem embasado para ter noção do que a IA está te proporcionando, se está, de fato, ali agregando no que você está pedindo. Porque ela alucina ainda muito, ela ainda tem uns gaps que não faz dela ser autônoma, né, para um programador, por exemplo. Se fosse, já não teríamos nem mercado mais para programador. E aí é uma discussão bem longa, né? Eu até falo, conversando com os colegas de trabalho, que daqui a uns anos, a galera que está começando agora já tem esse suporte, né, digamos assim, da IA, porque quando eu comecei era por livros, qualquer coisa que eu tinha que buscar era em inglês, enfim. Faz com que, às vezes, também fique um pouco, daqui a uns anos, né, um profissional, nós que temos um conhecimento mais embasado, fica mais escasso, porque eu acredito que no futuro, não daqui, acho que mais de uma década, talvez, seja mais fácil das pessoas ter programadores que tenham dificuldade de leitura de código, né? Porque com a evolução da IA, o tempo que a gente vai estar, de fato, colocando a mão na massa ali, eu acho que vai ser menor, a gente vai ser mais analítico e trabalhar mais com essa parte racional do que, de fato, codificar. Mas quem tem conhecimento técnico muito mais enraizado, com soluções e problemas que surgirem, que a IA, né, com certeza não vai conseguir resolver, será esses profissionais que serão bem pagos e bem reconhecidos. Melhores, assim. Né? Melhores pagos, né? Na minha opinião, né? Eu acho que, assim, essa questão do ferramental de IA, antes da IA era importante que uma pessoa que estava programando, uma pessoa técnica qualquer, soubesse perguntar no Google, né? Não adianta nada você ter lá a ferramenta e você não sabe falar com ela. Até hoje continua sendo importante, inclusive. Mesma coisa, tem que saber o que você está perguntando para a IA, né? Então, as ferramentas que a gente tem, elas estão à disposição de todo mundo. C# é uma das maiores linguagens do mundo. E ainda é feita pela Microsoft, que está fazendo o Copilot, está parceira lá da OpenAI e tudo mais. Então, sempre vai ser uma linguagem, uma plataforma bem sustentada, né? Isso não quer dizer que o Java não seja igualmente bem sustentado, também, né? Mas se de repente você está programando numa linguagem mais obscura, talvez seja mais difícil, né? Eu já, de vez em quando, eu faço algumas coisas aí numa linguagem obscura, o suporte é muito pior. Então... Eu não vou nem perguntar quais são essas linguagens. Mas as ferramentas, elas vão melhorando conforme a popularidade, porque a IA precisa de insumo, né? Se tem pouca gente usando, tem pouco insumo. Aí, assim, esse lado do desenvolvimento com a IA, eu acho que para as grandes linguagens vai ser muito parecido para todas elas, né? E o C# também se tornou, também tem um suporte muito, muito forte para, se você quiser trabalhar consumindo o que essas IAs estão produzindo. Então, você tem o papel da pessoa que é engenheira de IA e você tem a pessoa que é cientista de IA. A pessoa que é cientista está criando os modelos, né? Ela é uma pessoa muito mais aprofundada na área, que tem a capacidade de criar novos modelos e tudo mais, né? Não é qualquer pessoa que é capaz de fazer isso, tá? Isso aí demanda um estudo muito aprofundado. A pessoa que trabalha como engenheira, ela vai estar consumindo esses modelos. E o que a gente tem visto no C# agora é a habilidade de fazer, de interagir com todas essas opções que a gente tem no mercado de maneira extremamente eficiente, e você pode, com pouquíssimo esforço, construir uma aplicação que consome um modelo de IA que foi desenvolvido por uma pessoa que é cientista de dados, né? Então, você tem essa relação. A pessoa que é cientista de dados ela não sabe de Java, C# não é problema dela isso, ela está trabalhando no modelo. Aí a pessoa que está consumindo, sim, essa precisa saber como é que ela consome, de onde é que aquilo está vindo, como é que ela usa aquilo ali. Aí você pode fazer desde uma aplicação, de novo, que roda no Raspberry Pi ali e tal, está num ambiente restrito, ou num negócio Cloud Native gigante com GPUs e não sei o que lá, já no modelo muito maior, ou até consumindo uma API da OpenAI.
né? Que é um modelo já pronto, que você às vezes só parametrizou, né? E aí esse trabalho de parametrização fica bem na área cinza, né? Um pouco é o trabalho de cientista, um pouco é o trabalho de engenharia, né? Então é uma área um pouco mais cinza, né? Então vai ter trabalho para os dois cargos, né? E mais ainda, né? Se para baixo você tem mais um monte de coisa. Mas o .NET hoje é uma boa plataforma. O pessoal pensar muito em Python, Python, não sei. Python não deixa de ser, muita gente usa Python, é fácil de usar, baita linguagem legal. Só que quando a gente fala de Python, o desempenho de Python costuma ser muito pior quando a gente fala na média, assim, do que com C#. Então você consegue consumir uma aplicação, um modelo de IA com C# que vai ter um desempenho melhor na aplicação como um todo e tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Então, você não está abrindo mão desse lado porque você está programando para .NET. Bacana. E, Renato, você, além de olhar para a inteligência artificial do C#, você também olha para o Azure, né? Sim, o próprio OpenAI, né, ele é oferecido com um serviço no Azure, né? E o que é legal também é o seguinte, o Giovanni até comentou aí sobre o C#, a Shirley também, a Microsoft criou uma iniciativa que se chama Semantic Kernel, né? Então, o que é esse projeto basicamente? Você vai ter bibliotecas que funcionam, pelo menos oficialmente, por enquanto, para .NET, para Java e para Python. Então, se você está desenvolvendo soluções em .NET, você fala, putz, mas eu vou ter que investir tempo, tem uma curva de aprendizado aí de Python. Você pode investir utilizando as soluções do Semantic Kernel, que trabalham tranquilamente com o OpenAI, integram com o OpenAI no Azure também tranquilamente, mas se de repente for utilizado uma outra IA, de repente da Meta, da Google, você vai ter suporte através de bibliotecas do Semantic Kernel para evitar que você tenha que reaprender toda uma solução, estudar algo que é diferente do OpenAI, que tem aí uma presença forte da Microsoft. Então, junto com o Azure e também com essa iniciativa da Microsoft, para quem trabalha com .NET, fica em dúvida, putz, vou ter que investir agora trabalho, esforço e dinheiro numa frente paralela com Python. Se não é o caso de criar modelos de IA, dá muito bem para você trabalhar com .NET. Bacana. Ô Shirley, vou fazer uma provocação agora, hein? .NET ou Java? Eita, eu já atuei com os dois. Confesso assim, que atuei primeiro foi com Java, e depois que eu fui para C#, porque antes eu já trabalhei com .NET como VB, mas não tive assim, uma experiência muito interessante porque era um legado, né? Então não tinha muita novidade para programar com aquilo. Aí quando eu fui para o Java, já era bem mais popular, sempre foi, né? Fiquei animada e tal, mas também não tive... Assim, eu evoluí, fiquei uns 5, 6 anos mais ou menos nessa linguagem, e depois quando eu teve o desafio de a gente migrar para uma plataforma .NET, aí eu fiquei meio assim com o pé atrás. E quando falaram da possibilidade de fazer em C#, uma linguagem nova, a curva de aprendizado até foi curta, né? Porque quem conhece Java... também. Quem conhece Java, a similaridade é muito grande, principalmente na época que eu migrei. Então, foi muito rápido, né? A gente pensou que ia demorar muito para fazer migração, para, né, uma plataforma nova, tecnologia, etc. E não foi. E eu comecei até a comparar, você começa, querendo ou não, né? Você trabalha com uma linguagem, vai para outra, e performance, algumas coisas que são mais simples de ser feito do que eu fazia em Java, que tipo, dava a volta ao mundo para fazer. E aí eu falava, cara, por que eu fiquei tanto tempo nessa linguagem? Então, assim, de fato, quem não é, né, tipo, bajulação, é porque você atua com essa linguagem. Não, mas por passar por outras, eu confesso que permaneço por ela por muito tempo até, porque além dela ser muito... ter uma empresa forte por trás, né, que investe pesado, e isso é interessante quando você escolhe uma linguagem para trabalhar, principalmente para quem deseja trabalhar muito tempo com a mesma tecnologia. Ter uma empresa forte por trás é essencial, uma comunidade também, a comunidade .NET eu sempre achava mais fácil as resoluções. Java sempre, às vezes, tinha até históricos abertos no Stack Overflow na época, que era tipo, que provocava alguém para tentar responder, porque era bem difícil. E a comunidade .NET, não, eu já achei assim, mais acolhedora,
eu gostei, tive uma experiência muito melhor. E daí eu comecei a investir mais. Falei, cara, é isso, eu vou me especializar nessa tecnologia, porque eu acho que ela tem muito a contribuir e cada vez mais crescer no mercado. Giovanni, .NET ou Java? As duas, não tem muita diferença, assim. Eu diria o seguinte, se a tua empresa trabalha com Java, fica com Java. Se ela trabalha com C#, fica com C#. Vai ser muito mais caro trocar de um para o outro. Ah, mas o Java tem coisas melhores que o C#. Tem. Mas o C# tem coisas melhores que o Java também. Então, não tem nenhum motivo muito palpável se você tá típica empresa corporativa, não sei o que e tal, para sair de uma e para outra. Nenhuma. Talvez você queira uma coisa muito específica, de um detalhe ali e tal, mas aí, assim, é muito específico de cada negócio, né? Eu seria muito receoso de recomendar a migração de uma para outra. Eu acho que nas duas plataformas você tem o Java moderno e o Java velho. Assim como você tem o C# moderno e o C# velho. Né? E tem muita empresa no velho e muita... Tem um detalhe. O ecossistema de Java costuma ser um pouco mais conservador e ele migra mais devagar. Né? É mais comum você ver empresas rodando plataformas antigas de Java. Isso vem de um histórico do Java que não vale nem a pena entrar. E no C# não. Você vai ver normalmente o pessoal tá sempre na última versão ou na penúltima. É muito comum. Tá? Saiu a versão nova, a galera migra geral e em pouco tempo tá todo mundo migrado. A Microsoft tornou muito fácil você migrar de versões de .NET. E o Java, de vez em quando, ele pode te dar uma dorzinha de cabeça. Às vezes tem questões de segurança que já aconteceram no passado. O pessoal é um pouco mais cuidadoso. Então, você tem hoje gente rodando Java 6, que tem, sei lá, 20 anos, sabe? É um inferno trabalhar nessa plataforma. Assim como você trabalhar com .NET de 2006. Também não é legal, certo? Então, se você pegar um Java moderno... Ele é rápido, ele é cloud native, ele é excelente. Quantas empresas estão lá? Então, assim, a discussão é, que empresa que você quer que você trabalha? Ela é uma empresa que está olhando para essas questões ou ela está presa no passado, seja no C# ou seja no Java? Então, não é uma discussão de C# ser melhor que Java ou vice-versa. Essa discussão é uma discussão muito rasa, né? E ela só serve para as empresas brigarem ali. A gente não ganha nada com isso, né? Então, você vai conseguir fazer boas soluções nas duas. Escolha a que fizer mais sentido, mas o que eu diria olha para modernizar a tua plataforma, certo? Principalmente para a galera de .NET eu não preciso falar isso, para a galera de Java eles precisam ouvir mais isso. A gente tem líderes nos ambientes de Java extremamente antiquados, extremamente presos no passado. Isso é uma coisa que eles podem melhorar. Não é toda empresa, tem muita gente que já entendeu isso, mas tem muita gente presa no passado com Java e aí é aquilo lá, né? Quer trabalhar lá? Pede um pouquinho mais de dinheiro, porque vai ser dor de cabeça. Bacana. Renato? A .NET, mas assim, isso não exclui, às vezes, a chance de você utilizar alguma tecnologia Java como apoio, né? Por exemplo, para teste de carga, muita gente utiliza o JMeter, que foi construído em Java. Recentemente eu tive contato com uma tecnologia que se chama Apache Camel, né? O que o Apache Camel faz? Ele tem uma série de integrações, né? Então você cria workflows para fazer integrações, transformações de dados, transferir de um serviço de mensageria para outro por conta de algum legado que não pode ser migrado, né? Então eu achei interessante porque assim, não existe um projeto, assim, pelo menos até onde eu sei, de repente se a Shirley, o Giovanni já viu assim, na plataforma .NET, mas eu desconheço, e é uma solução Cloud Native feita para rodar em Kubernetes. Então eu falei, putz, a gente vai precisar utilizar isso, mas qual que é a curva de aprendizado? Na verdade, você consegue desenvolver com o Visual Studio Code, usando o ferramental open source, escrevendo pouquíssimo código em Java. Então, já está lá pronto para você fazer integrações rápidas. Ajuda bastante, roda no ambiente Cloud Native e você mantém lá o core da sua aplicação fazendo em .NET. Então, assim, não são coisas excludentes. Agora, se você já está em .NET, claro, vai iniciar um desenvolvimento novo, o .NET é o caminho natural. Para quem está em Java, como eles já comentaram, de repente já utilizando versões mais novas do Java, trabalhando com Cloud Native, não faz sentido abandonar isso e ir para o .NET, né? O que eu diria não faz? É ter as duas.
são plataformas que fazem a mesma coisa, Sim. sabe? E tem empresas que têm as duas, não faz nenhum sentido. Para essas empresas eu falo, escolhe uma. E provavelmente escolhe a maior. Java é maior que C Sharp, escolhe Java. C Sharp é maior que Java, escolhe C Sharp. Tem muita empresa aí que tem as duas. Isso dá um inferno de contratação, porque você tem que manter recrutamentos tudo separado, né? Os times ficam separados, eles não falam a mesma língua, sabe? É tudo fragmentado. Então, se está nas duas, unifica em uma delas. Se já está em uma delas, fica na que você já está. Agora, vai começar do zero? Eu tenho a impressão de que o C Sharp hoje está no ambiente, está no momento melhor. Né? Já teve momentos que o Java estava no momento melhor. Faz um tempo que o Java esteve no momento melhor. O Java ficou parado por muito tempo, estão atrás, correndo atrás, não conseguem alcançar. Faz muito tempo que o Java está andando e não consegue alcançar o C Sharp. Ainda assim, o Java tem umas fortalezas muito legais, tá? Mas eu acho que hoje, estrategicamente, o .NET está mais bem posicionado. Mas é aquele negócio, né? Eu acho que se você pegar uma pessoa que é especialista em Java e não sei o que, ela vai falar, não, mas isso aqui é melhor e tal. Então eu diria, conversa, chama pessoas especialistas de Java, chama uma de C Sharp, troca ideia, vê o que as pessoas estão dizendo. Eu acho que o melhor é C Sharp hoje. Bacana. Shirley, eu queria te pedir para olhar para aquela câmera ali e deixar um recado para quem está ouvindo a gente. Bom, espero que vocês estejam gostando aí do papo. A gente não está aqui também, né, pregando e colocando em pedra uma ideia. A gente só está compartilhando nossos conhecimentos e aquilo que a gente sabe a respeito de .NET e que a gente gosta e que a gente domina e sobre o mercado atual. Então, se você quiser investir em 2025, é muito bem-vindo. Está crescendo bastante a comunidade .NET e, com certeza, é uma das linguagens que está rompendo cada vez mais e a cada ano mais. Tanto em fator de empregabilidade, salariais, né, salários mais altos, é uma boa opção para você que estiver querendo entrar e iniciar nessa área também. Bacana. Renato? Eu acho que vale bastante a pena, se vocês estão começando... Naquela câmera. Perdão. Ali. Acho que vale bastante a pena, se vocês estão começando, trabalharem com .NET. Você tem aí várias áreas aí com bastante oportunidades, principalmente back-end, mas o pessoal que trabalha com desenvolvimento de jogos também pode explorar bastante o C Sharp para isso. Independente de ser um iniciante, alguém que já está há mais tempo na plataforma .NET, estudem aí sobre tecnologias Cloud Native. Isso vai abrir bastante porta, porque você não vai ficar preso numa nuvem, né? Você vai ter contato aí com projetos como Kubernetes, OpenTelemetry, Prometheus, Jaeger, são coisas que estão presentes aí em todas as nuvens, né? Pegar aí Azure, AWS, Google Cloud, e também, né, focar no inglês. O inglês aí pode abrir bastante portas aí para vocês. E, assim, acompanhar comunidades técnicas, né? Eu acho que o que tem contribuído bastante aí para o crescimento da plataforma .NET tem sido a comunidade aí que está por trás aí, sempre produzindo conteúdos, promovendo eventos como o MVP Conf, enfim. Acho que tudo isso contribui aí para o .NET ser um excelente caminho aí para quem pretende trabalhar com desenvolvimento. Giovanni, eu queria te pedir para olhar para aquela câmera ali e conversar com o pessoal. Falar com o pessoal que está um pouquinho mais tempo de carreira na área técnica, eu acho que é importante você entender que você é um trabalhador como qualquer outro e tem que cuidar da sua carreira. Quanto mais você... A tecnologia é uma das poucas áreas que quanto mais você cuidar, melhor você vai se dar, né? Eu diria, o pessoal já falou do inglês, o inglês é super importante. E lembra que empresa não é família, tá? Por mais que o teu chefe te diga isso, é mentira. A hora que o calo apertar, você vai ser demitido como qualquer outro funcionário. Então, cuida da tua carreira, estuda, se aprofunda e respeita a empresa que você tá, procura oportunidades dentro dela, mas se você vê que não está mais bom, vai trabalhar em outro lugar, né? A empresa vai fazer isso, se ela achar alguém melhor que você, ela vai te trocar também. No hard feelings, sabe? Não é pessoal, é negócio. Então, assim, cuida do seu trabalho, vai para lugares melhores quando for a hora
cuidado com o abuso, né? Virar noite, pizza não é salário, tá? Então, assim, faça o seu trabalho direito e entenda a sua posição privilegiada de mercado. Não deixe abusarem de você, tá? E garanta que todos os seus direitos são respeitados porque você merece. Você está fazendo muito... Se você está ganhando bem, não é à toa, tá? Você está gerando muito mais do que o seu salário. Então, você tem mais aqui se valorizar e cuidar da sua carreira com muito carinho. E eu diria o seguinte, né? Olha para as pessoas na sua família, no seu bairro, nos seus amigos que estão, de repente, meio desolados e, de repente, ajuda eles a começarem na área de programação, tá? A área de programação pode mudar vidas, mudar famílias inteiras, tá? Então, às vezes, uma ajudinha que você dá algumas horas por semana para um primo teu, para um vizinho teu, daqui a alguns anos aquela família está muito melhor e você fez parte daquilo, tá? Então, fica atento com isso, porque você tem uma oportunidade de ajudar os outros na sua mão e, de repente, você pode usar ela, tá bom? Valeu. E agora, eu queria perguntar para o Renato, como é, Renato, o seu momento pausa na programação? A hora que você recarrega a sua energia? Olha, eu gosto de ler, né? Normalmente eu leio livros aí históricos, biografias, ir ao cinema quando é possível, ir a algum show, normalmente show de rock, né? Mas assim, quando é possível eu gosto de acompanhar. Eventualmente até um jogo de futebol, mas normalmente eu vou em jogos de futebol quando a situação do meu time está mais favorável. Que bandas que você gosta, Renato? Eu gosto bastante de Black Sabbath, Pink Floyd, Metallica. Eu diria que eu ouço mais velharia hoje em dia. Bacana. Shirley, como é o seu momento pausa na programação? Bom, eu curto relaxar, indo para um parque de manhã, ler um livro debaixo da árvore, às vezes não fazer atividade física. Mas aí é necessário e essencial, principalmente para quem trabalha como nós, sentados, né? Ou também eu gosto de ficar em casa, ver um filme, né? Comer na companhia de pessoas que eu gosto, ou sair com as amigas, assim. Qualquer coisa que me distraia da internet é meu momento pausa. Me relaxa e me deixa mais revigorada, né? Depois. Bacana. Gi? Eu tenho duas atividades que eu gosto muito de fazer. Eu sou escalador, então eu estou sempre escalando. É a maneira que eu encontrei. Eu tenho 46 anos, né? Então, se eu não cuidar da minha saúde, eu vou pro vinagre, né? Então, assim, a gente tem que achar uma atividade física que a gente goste. E a escalada, para mim, foi isso. Não é uma obrigação, é um prazer. Então, eu escalo 3 vezes por semana, às vezes mais, assim, eu adoro. E eu gosto muito de viajar de moto. Acabei de fazer um bate-volta em Salvador. Fui com minha esposa até Salvador pelo litoral, voltei pelo interior do Brasil. E é uma delícia, assim. Então, eu viajo muito de moto. Eu sou mecânico amador. Quem me segue no Instagram sabe. Me vê lá desmontando a moto e dando manutenção. Eu me meto num monte de coisa diferente. Então, assim, eu gosto. A própria mecânica de moto é uma maneira de descomprimir de vez em quando, assim, sabe? Então, eu sou o típico nerd que gosta de se aprofundar de assuntos interessantes, assim. Leitura de vez em quando, né? Mas, assim, às vezes eu gasto tanto tempo assim, nossa, eu vou desmontar esse negócio aqui e tal. Então, depende muito do momento, mas eu acho que a escalada e a passeio de moto são as coisas que eu mais gosto. Que bacana. Pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo compartilhar com a gente hoje. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Valeu. Foi um ótimo convite. Minha amiga, meu amigo, eu quero incentivar você a seguir o MVP Conf em todas as redes sociais e o Pausa na Programação também. A gente vai deixar no comentário desse vídeo a conexão com os nossos convidados aqui, com o Giovanni, com a Shirley e com o Renato. Acompanha eles, porque o LinkedIn deles tem coisas super especiais para vocês. O Instagram também, você vai poder ver o Giovanni, né? Nesse momento, pausa na programação. A gente se despede por aqui. Até a próxima semana com pausa na programação. E o MVP Conf vem aí no segundo semestre. Obrigada. Tchau, tchau.